muitas vezes nós vivemos na comparação, a gente fica se comparando às outras pessoas, e quando a gente fica se comparando muito, é ruim, porque a gente, enquanto o nosso olhar tá no outro, né, vendo que o outro é bom nisso e naquilo e reconhece o valor do outro, às vezes a gente, quando a gente fica na comparação, a gente esquece de valorizar aquilo que já existe em nós, aquilo que é bom em nós, né? Então, na grande maioria das vezes, essa comparação acaba sendo muito destrutiva. Vamos lá, então, mais uma leitura para você que está aqui comigo. Qual o raio, qual a chama vai reger essa leitura de hoje? O raio amarelo é o nosso segundo raio, tá? O segundo raio, o raio amarelo. Deixa eu ler aqui para você. O raio amarelo, quais são os atributos? Percepção do plano e sabedoria na execução. As qualidades divinas: iluminação, equilíbrio, paz, discernimento e sabedoria. Então, se você chegou aqui, isso quer dizer que provavelmente você está pedindo aí, precisando de um pouco de iluminação, de paz, de equilíbrio, discernimento, sabedoria, tá? Então, essa nossa leitura aqui está sendo regida pelo raio amarelo. Eu te oriento a buscar na internet, buscar aqui no YouTube, meditações com o raio amarelo, para você entrar nessa energia, tá? Vou fazer o contrário, dessa vez eu já vou trazer uma palavra de afirmação para você trabalhar junto com o raio amarelo, já até saiu aqui, gente. Junto com o raio amarelo, você trabalhar a afirmação, tá? A afirmação de poder, a afirmação mágica de poder. Eu vivo no presente e eu escolho no presente ter mais dinheiro. Eu vivo no presente e eu escolho ter no presente mais dinheiro. Como trouxe aqui já essa energia de dinheiro, de materialidade, de ouros, além do raio amarelo, você pode fazer a meditação com o raio dourado também. Que o raio dourado é o raio do suprimento divino, da abundância, da prosperidade, tá? E elas se comunicam, né? Então, o raio dourado, deixa eu ver aqui o raio dourado. O raio dourado, deixa eu achar aqui. O dourado é o 10º raio. Ele traz paz, vejam que ele também traz paz, tranquilidade, conforto, pureza, calma interior, abundância, prosperidade, tá? Opulência, abundância, suprimento divino. Eu falei sobre isso numa leitura, algumas leituras atrás, e que falava sobre questão financeira, tá? E a afirmação que, além dessa daqui que eu quero trazer para você, já quero deixar para você logo aqui no início, a afirmação é que Deus supre todas as minhas necessidades e deixa sempre um excedente. Essa frase não é minha, é do Joseph Murphy, tá? E faça aí, eu mesma, né, nessa leitura que eu indiquei para vocês, eu também fiz, né? Enquanto eu fazia no meu japamala essa afirmação, eu também estava ouvindo a chama dourada, tá? Então faça aí na sua casa essas afirmações, enquanto você ouve, né, enquanto você medita, né, você vai ouvindo o áudio da chama dourada e da chama amarela, tá bom? Eu vou trazer a chama dourada aqui também pra mesa. A chama dourada aqui também tá aqui. Vou trazer também pra cá, como já caiu essa energia aqui de dinheiro, de materialidade, de ouros. A afirmação aqui do lado. Então vamos lá. Eu não sei porquê, mas eu gosto muito de começar com o Oxum. Ele é uma palavra só, mas com a palavra que ele traz eu já consigo, sabe, em alguns momentos, né? Porque dependendo, ele é novo, eu ainda não estou acostumada com ele, habituada. E eu nem busquei ver no manual porque eu queria seguir mesmo a minha intuição, né? Que leitura de tarô tem a questão da intuição, sabe? De você se conectar com o divino, né? Você despertar esse conhecimento intuitivo, essa sabedoria divina, né? Então, deixa eu ver aqui. E a Lilica tá aqui juntinho. Lilica é minha cachorra, minha cadela tá aqui juntinho e ela parou pra me ver falando aqui com você. Então bora lá. Já dividi aqui, então vamos ver. Veio duas energias. Vamos ver duas energias.
Duas energias, nossa. Olha o que já veio aqui. Comparação. Olha aqui, duas árvores. Comparação. Veja uma árvore mais forte, né? Mais grossa. Vamos supor que seja um pinheiro ou um carvalho. E ao lado o bambu. Cada árvore tem as suas nuances, né? Cada árvore tem as suas peculiaridades. E da mesma forma que você também. Da mesma forma que eu também tenho as minhas peculiaridades. Só que a gente esquece isso, né? Que somos pessoas diferentes, árvores diferentes, com raízes diferentes e que tem percepções diferentes, vivências diferentes e que tudo isso vai interferir na nossa estrutura, tá? Tudo isso vai interferir na nossa estrutura. Precisei dar uma pausa aqui por causa do barulho. Então, muitas vezes nós vivemos na comparação, a gente fica se comparando às outras pessoas. E quando a gente fica se comparando muito, é ruim porque a gente, enquanto o nosso olhar está no outro, né, vendo que o outro é bom nisso e naquilo e reconhece o valor do outro, às vezes quando a gente fica na comparação, a gente esquece de valorizar aquilo que já existe em nós, aquilo que é bom em nós, né? Então, na grande maioria das vezes, essa comparação acaba sendo muito destrutiva, né? Não é como a admiração, né? Imagina a admiração, que você olha alguém, né? Caramba, aquela pessoa é muito boa nisso que ela faz, ela é muito boa na comunicação. Cara, eu quero também desenvolver a comunicação assim igual a ela. Aí você se inspira. Agora, outra coisa é a comparação, onde você sempre fica se colocando na condição de inferioridade, sempre se colocando como alguém menor, esquecendo de que você tem uma vivência, a sua história é única, da mesma forma que a história do outro também é única. E muitas vezes, essa pessoa, para chegar no grau que ela está, ela precisou passar, né? Ela precisou ser pequena também, né? Uma árvore, essa árvore aqui, ela não chegou a esse tamanho aqui, né, do nada. Ela precisou passar por etapas, né? Então a gente às vezes esquece disso, que às vezes a pessoa está numa etapa mais à frente que a nossa e a gente fica na comparação. E aí eu falo isso, eu tomo isso pra mim também, porque quando uma mensagem chega até você, primeiro ela passa por mim. E eu sempre fui uma pessoa que vivia sempre na comparação, sabe? E na grande maioria das vezes, essa comparação vendo o outro como melhor que eu. Sempre me inferiorizando, né? Sempre me colocando num papel menor, né? Não reconhecendo as qualidades que eu tenho em mim, não reconhecendo o meu valor. Então vamos ver aqui qual é a segunda energia que quando eu estava falando do tarô do Osho, me veio que eram duas energias. Qual é a próxima energia aqui? Precisei dar uma pausa aqui. Vamos lá então, continuando. Qual é a segunda energia, por favor? Tarô do Osho. Opa, virou. Possibilidades. Quais são as infinitas possibilidades? E aí eu vou deixar essa pergunta, né, de Access Consciousness. Quais são as infinitas possibilidades que estão disponíveis para mim e eu não estou percebendo? Pergunte-se. Quais são as infinitas possibilidades que estão disponíveis para mim e eu não estou percebendo? E como trouxe já a energia de dinheiro, quais são as infinitas possibilidades de eu fazer mais dinheiro, de eu trazer mais dinheiro para minha realidade, tá? Ter mais clareza, ter a visão de águia. Veja essa águia aqui, ó. Ela está voando, mas ela está olhando lá embaixo, uma visão além, né? Uma visão que olha do alto e consegue ver o todo, né? Então, o que está aí no seu entorno, e que você não está percebendo, né? Então, quais são as infinitas possibilidades que estão disponíveis para você e você não está percebendo, tá? Deixa eu continuar então agora aqui com o tarô convencional. Deixa eu continuar com o tarô convencional. Deixa eu mudar a posição que fica doendo a coluna. Opa! Só embaralhando, gente. Vou dividir depois que eu dividir. Aí a gente começa. Quatro energias. 4 energias aqui pra gente saber o que a gente tá falando. 4 energias, tarô. Sobre o que nós estamos falando? Uma energia por vez. Por favor. Uma energia por vez, por favor. Uma energia por vez. Opa! Olha aqui, ó. De plantação. De você lançar sua semente
plantar. Você já tá trabalhando, tá plantando, e aí... Olha o que me veio agora aqui. Você já lançou a sua semente, já tá trabalhando, mas você começa a se comparar, começa a olhar a plantação do teu vizinho, e a plantação do teu vizinho está assim, ó, desse jeito aqui, ó. E a tua tá aqui, dessa forma. E aí você começa a se comparar, sabe? Aí você fica aqui, ó, olhando para sua plantação. Puxa, mas tá demorando, né? Essa semente tá demorando a germinar, tá demorando a ter o resultado que eu desejo. Tá? E aí você começa a comparar com as outras pessoas, mas não percebe que o seu processo é único, que o seu processo é diferente do outro. Tá? Às vezes, até essa pessoa chegar no resultado que ela tem hoje, ela passou por muitas situações que na grande maioria das vezes, você nem tomou conhecimento. Porque nem tudo que a gente passa, né? Nem todas as dificuldades a gente passa para outras pessoas, né? As pessoas olham a sua vida, né? De repente, do jeito que está hoje, e acham que a sua vida sempre foi maravilhosa. Pra você é fácil, né? Já viu aquelas pessoas que falam assim, vamos supor, você fez uma prova, tá? Você fez direito, e aí você fez a prova da OAB, que é, né, pauleira, e aí você fez a prova, foi a 5ª vez que você fez a prova da OAB, você fez a prova e passou. Aí você fala assim pra alguém, ai, passei na prova da OAB, aí a pessoa não consegue nem te dar parabéns, né? Ah, mas pra você é fácil. Só que ela não sabe que você, o teu sacrifício, o trabalho que você fez lá atrás, quantas sementes você precisou jogar até colher esse fruto. Então, é justamente isso, é você ficar olhando para a horta do vizinho, para a situação do vizinho e se comparando, que o seu resultado é diferente do outro, porque a sua história é outra, o seu tempo é outro, tá? Vamos ver mais uma. Opa, já caiu aqui. Ah, mas caíram duas. Ah, eu vou aceitar. Caíram duas de uma vez só. Caiu o mago. O mago é aquela pessoa, você é essa pessoa aqui, ó. Essa energia é você. Você é o mago. É aquela pessoa que já tem tudo. Tudo que você precisa para fazer isso desenvolver, essa plantação germinar, dar frutos 100 por 1, você já tem. Já tem conhecimento, já tem tudo. Só que você precisa acreditar nisso. Tá? Você precisa confiar nisso. Tá? Você precisa ter... Tô procurando aqui, a folhinha caiu. Você precisa ter a confiança, sabe? De que você já tem. Você precisa confiar. O mago aqui, ele é aquele cara que faz. E ele tem tudo. Ele tem... Os 4 elementos aqui estão presentes nessa carta. É uma carta muito colorida. Você vê que tem bastante o amarelo, olha. Tem o vermelho também, né? Que lembra o fogo, que lembra essa coisa de você colocar a mão na massa do fazer. Tem o amarelo, né, que lembra também, para mim sempre lembra muito entusiasmo, né, vida, alegria. Então tem aqui todos os símbolos, tem os símbolos aqui de ouros, de copas, tá? De paus e de espadas. Então, é aquele cara que tem todos os elementos. Ele domina esses elementos, ele domina. E você é essa pessoa que já tem, só que você precisa acreditar que você já tem o que você precisa para desenvolver, fazer essa plantação florir, essa plantação dar os frutos que você deseja, fazer essa plantação crescer. Para isso você vai precisar de clareza mental, né? A rainha de espadas vem trazendo aqui essa clareza necessária para você fazer os cortes, né? Às vezes podar, né, essa plantação, tá? Ver o que precisa aí, quais os acertos que você precisa fazer nessa plantação, nesse projeto que você está desenvolvendo, tá? O que você precisa lapidar, tá? O que você precisa lapidar, o que você precisa acertar nessa plantação, né? Às vezes é tirar umas ervas daninhas que estão aí impedindo o crescimento dessas plantas, que elas cresçam mais fortes. E uma última cartinha aqui. E aí, eu vou trazendo dessa forma aqui, né, meio que no simbolismo, usando símbolos, mas você vai adequar a sua realidade. Não, foram muitas, foram 3 logo de uma vez só. Carol, por favor, mais uma, última energia aqui, só mais uma energia pra gente fechar essa leitura, só mais uma. Gente do céu, olha só. O que você vai precisar fazer? Cortar, ó, cortar, tá? Tanto é que essa rainha já vem apontando pra ele, já vem na direção do diabo. E o diabo, ele vai falar sobre vícios,
sobre medos, sobre crenças, né? Então, quais são as crenças que estão impedindo a tua plantação de crescer, tá? Quais são as crenças, quais são as limitações, quais são os medos. E aí você começa a refletir o que é que está me impedindo de fazer com que esse meu projeto, essa minha situação aqui, ela aconteça. Eu tenho medo. Às vezes é o medo do sucesso. Agora me veio aqui o medo do sucesso, né? Você é uma pessoa muito boa, muito capaz, mas o medo do sucesso, gente, cheguei a me arrepiar toda agora aqui. O medo do sucesso faz com que você acabe se sabotando. E isso é real. Existem muitas pessoas, né, que são muito boas, fazem as coisas muito legais, mas elas não reconhecem o próprio valor. E elas acabam se sabotando porque tem medo, né? Se eu for diferente, se eu fizer sucesso, na minha família, todo mundo é ferrado. Na minha família, todo mundo... ninguém estudou muito. Na minha família, eu vou me ver aqui. Na minha família, as mulheres sempre casaram e sempre se divorciaram. Não tem ninguém que está muito bem no relacionamento. Entendeu? Então, às vezes, por medo de ser diferente, você acaba se limitando. Porque você não quer ser diferente. Você não quer ser um bambu. Você quer ser esse aqui, ó. Bem, entrando no pacotinho, sabe? Entrando ali na caixinha e ficando daquele jeitinho igual aos outros. Mas você é convidado a ter essa flexibilidade. O bambu é aquela a árvore que quando chove, tem uma tempestade, ele tem uma flexibilidade, ele vai pra lá, ele vai pra cá, né? E ele vai pra onde ele quer, e ele vai com o vento, né? E depois ele volta. E aí, você acaba... pode ser, tá? Porque me veio aqui isso. Pode ser esse medo de ser diferente. Entendeu? Porque se eu for diferente, aí eu não vou ser mais... não vou fazer mais parte. Não vou fazer mais parte desse contexto. Eu não vou fazer mais parte dessa família. Lembrando que nós, seres humanos, temos essa necessidade de pertencimento, né? É uma das necessidades básicas do ser humano, né? De pertencer, de ser amado. Então, o medo de ser diferente pode ser uma das coisas que tá te impedindo de crescer, tá? Pode ser uma das coisas que tá impedindo você de fazer essa plantação germinar e dar bons frutos. E aqui, no fundo do maço é o quê? Olha aqui, ó. É um ás de copas. De copas, perdão. É o ás de ouros, trazendo um novo início, materializando algo, sabe? Mas não é algo, qualquer coisa, é algo material, né? E é algo que é permanente, porque o ouros tem essa questão de permanente, né? É sólido. E ao mesmo tempo, essa possibilidade de você passar aqui, ó. Passar por esse portal, passar para uma nova fase, tá? Então largar a mão das comparações, tá? Olhar as possibilidades que estão disponíveis para você, para que você possa assumir o seu poder de maga que você é, de mago que você é, para você ter isso aqui, para você chegar nisso aqui e ver a sua plantação dar bons frutos, crescer muito. É ouros, tá vendo? Lembra que desde o início a gente estava falando sobre ouros, a gente estava falando sobre materialização, sobre dinheiro, né? Tá? E que não necessariamente tem que ser só dinheiro, tá? De tudo que possa te fazer ter um início mais satisfatório. Ok? Então, fechando essa leitura, eu quero fechar essa leitura aqui. A criança dormiu, ele veio aqui pedindo para dormir. Ele dormiu, porque ele tá acordado desde muito cedo. Eu quero fechar essa leitura contigo agora, trazendo uma mensagem de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, meu querido, amado. Que mensagem nós podemos trazer para essa pessoa que está aqui comigo, que está em busca de paz, de tranquilidade, de conforto, sim, de calma interior, de abundância? Que mensagem? Vamos ver. Águas da renovação. Ah, gente do céu. Águas da renovação. Uma cachoeira, olha que lindo. Olha que linda. Águas da renovação. Algo antigo se dissolve para dar espaço ao novo. Algo antigo, ó. Deixa eu colocar aqui. Algo antigo, tá? Se dissolve para dar espaço ao novo. Emoções são lavadas
Sentimentos se reorganizam. A clareza. Confie nesse processo de renovação profunda. A clareza, olha a clareza, surge depois que a água cumpre seu percurso. A clareza surge depois que a água cumpre o seu percurso. E agora me veio aqui à mente indicar para você, quando você for tomar seu banho, faça isso. Leva o celular, coloca aí na pia do banheiro e coloca o áudio, tá? Da meditação da chama dourada ou da chama amarela. E enquanto você tomar o seu banho, você imagina que essa água está passando pelo seu corpo, ela está limpando, mas ela não está limpando só a sujeira física, não. Mas emocional, vibracional. Então imagina que essa água está te purificando. Que ela está fazendo esse percurso e ela está dissolvendo essas crenças, os medos, tudo aquilo que está te impedindo de alcançar esse Ás de Ouros. Tá bom? Então, essa foi a nossa leitura de hoje. Eu amei essa leitura, uma leitura bem poderosa. E deixa o seu like aqui pra mim, por favor, tá? E comenta aqui, diz, toma posse, tá? Toma posse dessa leitura, toma posse dessa prosperidade que está chegando para você. E aqui no fundo do deck do São Miguel Arcanjo, olha o que está dizendo aqui, ó. Metamorfose. Você está passando por uma metamorfose, você está mudando. Você está num processo de renovação. Deixa eu ler para você. Uma transformação acontece de forma suave, mas profunda. O que antes limitava ficou para trás. Confie no processo de mudança, pois você emerge mais leve, consciente e protegida para viver um novo ciclo. E você está protegida para viver um novo ciclo. Essa foi a nossa leitura de hoje. Espero que você tenha gostado e deixe seu comentário. Um beijo grande. Tchau, tchau.